Se fosse possível resumir a curta história, que já conta aí cerca de 20 anos, do nosso século, do século XXI, diria eu que se trata da história da crise, de diversas modalidades de crise diferentes do capitalismo. E cabe a pergunta: que capitalismo é esse? Já que o capitalismo também tem sua história. Já que o capitalismo, desde o século XVI, também vem se transformando. Portanto, qual é o capitalismo? Qual é a modalidade de acumulação capitalista que entra em crise nessa curta história do século XXI? Trata-se da crise do capitalismo neoliberal. É por isso que estamos discutindo aqui o século XXI e as crises do neoliberalismo. Neoliberalismo esse, um repertório econômico, mas também político e ideológico, que se tornou hegemônico no capitalismo internacional na década de 1980, sobretudo com os governos de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, tendo sua vitória consolidada em 1989, pelo Consenso de Washington, formado pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos da América, pelo Banco Mundial e pelo FMI, pelo Fundo Monetário Internacional, que consagraram a ideia de que o Estado deveria ter seu arco de atuação na sociedade civil limitado. O famoso Estado mínimo, que você já deve ter ouvido falar em algum momento. Ao Estado caberia, então, a defesa da soberania nacional, da segurança interna e da propriedade privada. O Estado, então, deixa de ter compromisso com a garantia de justiça social, de direitos sociais. Temos aqui uma ruptura muito clara com a herança do welfare state, do estado de bem-estar social, da social-democracia. O século XXI, quando começa em 2001, ele nasce marcado pelo acúmulo de 20 anos de história do modelo neoliberal de acumulação capitalista, incluindo as suas contradições. Marcadamente 3 contradições que me parecem ser as mais fundamentais, as mais impactantes do neoliberalismo. A precarização dos serviços públicos, o que gera, segundo ponto, situação de grande mal-estar social. O que provoca, terceiro ponto, grande insatisfação social. O século XXI, então, minha gente, começa em diversos países do mundo. Claro que isso varia de país para país em grau de intensidade, mas o século XXI começa marcado por alto grau de insatisfação dos diversos povos, das diversas sociedades, Europa, América, África, Ásia, Oceania, com o modelo e o mal-estar social gerado pelo modelo neoliberal de acumulação capitalista. Temos, então, algumas manifestações de insatisfação que propõem projetos de organização política, social e econômica alternativos ao modelo neoliberal. Para a nossa conversa de hoje, eu trouxe alguns exemplos disso. Podemos falar da ascensão de governos de centro-esquerda na América Latina nos primeiros anos do século XXI. Temos um outro exemplo dessa insatisfação global com a acumulação neoliberal. Um exemplo forte vindo do país mais capitalista do mundo. Claro que você já sabe qual é. Os Estados Unidos da América. Durante o governo de Barack Obama, entre 2009 e 2017, nós temos diversos exemplos, diversas manifestações de tensionamento com preceitos
neoliberais, incluindo aqui o famoso Obamacare, que foi uma iniciativa do governo de Barack Obama em corrigir aquilo que é considerado por muitos setores da sociedade norte-americana como um erro histórico, que é o fato de que nos Estados Unidos inexistir um sistema de saúde público. Trata-se de uma sociedade atravessada de cabo a rabo pela lógica do mercado, pela lógica privatista. O Obama, então, propôs um projeto, em termos de política pública, onde cabia ao Estado garantir o direito, o acesso à saúde para aqueles que não podiam pagar, o que representa uma ruptura muito drástica com a herança de Ronald Reagan, com a herança de um neoliberalismo muito forte e muito influente naquele país. Um outro exemplo é aquilo que alguns autores, como Chalmers Johnson, chamam de desenvolvimentismo asiático, ao longo da segunda metade do século XX, chegando ao século XXI. Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, China, Vietnã, onde o Estado atuou nesses países como o fiador e o líder de um pacto de desenvolvimento coletivo. Esses países, ao longo desse nosso curto século XXI, até aqui, ganharam muito protagonismo e estão entre as economias mais dinâmicas do mundo. A força desses países, de alguma forma, também é um exemplo, é uma manifestação da crise do modelo neoliberal da acumulação capitalista.